Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos ao nosso devocional. Que alegria te encontrar aqui já costumeiramente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Ontem nós colocamos aqui uma mensagem, uma pregação que eu ministrei recentemente na nossa igreja local e teve uma razão específica. De tempos em tempos, em alguns momentos, nós colocamos uma pregação no lugar do devocional. E teve uma razão ontem. Na verdade, no final de semana, no sábado e no domingo, eu estive na cidade de Amargosa, interior da Bahia, e glória a Deus pelo tempo que eu passei ali, sendo tão abençoado, pelo amor e o carinho de todos os irmãos. Então, quero deixar um abraço especial para todos os irmãos da primeira Igreja Batista em Amargosa, também ao pastor local, pastor Juarez, toda a sua família, sua esposa Miriam, seus filhos Gustavo, Pedro e tantos irmãos ali da igreja, não só da primeira igreja batista, mas também outros amigos que eu tenho que são de outras igrejas locais ali na cidade. Foi um tempo muito precioso e aí na viagem de volta eu não consegui chegar a tempo de fazer o devocional no nosso modo tradicional. Então coloquei uma palavra ontem, mas hoje nós retomamos a nossa série em Romanos. Inclusive, antes de entrar no texto, eu quero te fazer um convite muito especial. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, e o cadáver é terrível, né? E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Gente, vou ser bem breve aqui, até porque eu estou um pouco sonolento, porque eu tomei um antialérgico para ver se passa um pouco essa questão da minha tosse aqui. Mas eu quero compartilhar algumas coisas bem específicas contigo. E por isso que é muito importante você não vir só num devocional ou outro, mas estar aqui acompanhando conosco, porque, por exemplo, se você está aqui desde o início da série Romanos, você deve ter entendido várias coisas que outrora você não compreendia porque abria a Bíblia aleatoriamente. Lia um versículo isolado ou outro, mas tendo uma ideia contextual de como o apóstolo Paulo queria falar, dos argumentos que ele usou, da construção textual dele, tudo isso facilita o seu entendimento. Então, se nós recuarmos para os primeiros 4 capítulos da carta aos Romanos, nós vamos ver o seguinte: o apóstolo Paulo ele está falando sobre 2 grandes teses, e elas não são contraditórias, na verdade, elas são sequenciais. A primeira grande tese que o apóstolo Paulo apresenta e defende é a nossa necessidade de justificação. Quando você lê ali mais ou menos de Romanos capítulo 1 até Romanos capítulo 3, versículo 20, você termina com a sua alma completamente desesperada pela salvação de Deus. Por melhor que você seja, por mais talentoso que você seja, por mais bondoso que você se ache, você lê essa carta aos Romanos e percebe: eu não sou tão bom assim, eu preciso de justificação. Então essa é a primeira grande tese que o apóstolo Paulo mostra na carta aos Romanos, a nossa necessidade de justificação, de salvação. A segunda grande tese, que é já um passo além dessa primeira, é que essa justificação, essa salvação, ela vem por meio de uma pessoa, por meio de Jesus. Então o apóstolo Paulo mostra a nossa miséria, a nossa necessidade de redenção, e ele vai apontar Jesus como uma pessoa que nos traz essa redenção. Então ele passa os 4 primeiros capítulos argumentando profundamente sobre isso. Agora, a partir do capítulo 5, e daí em diante, 5, 6, 7, 8, o apóstolo Paulo vai começar a falar dos benefícios da salvação, dos benefícios da justificação. Então, a primeira coisa, ele fala da necessidade
de salvação. Segunda coisa, ele fala do meio pelo qual nós alcançamos salvação, que é Jesus Cristo. Terceira coisa, ele fala sobre os benefícios dessa salvação. Então, a primeira coisa que nós temos aqui, já no versículo 1, é o apóstolo Paulo dizendo assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, existe uma coisa chamada a paz de Deus, que o próprio apóstolo Paulo, inclusive, lá em Efésios capítulo 3, ele fala assim, ó: a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, quando essa paz ela entra no coração, nós sentimos ela. Essa paz é um sentimento. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Só que esse versículo fala da paz com Deus. Entendeu a diferença? A paz de Deus e a paz com Deus. A paz de Deus é um sentimento que todo filho de Deus tem, onde mesmo na alegria ou na tristeza você não perde a paz do coração. Essa é a paz que Deus te dá, que vai além do teu raciocínio. Agora, existe a paz com Deus, que é justamente Deus te tirar de um estado de rebelião e agora você não está mais em guerra com Deus. E nisso aqui, gente, eu quero enfatizar uma coisa que é muito interessante, que é a diferença que existe entre cometer pecados e estar em pecado. Cometer pecados é uma coisa, estar em pecado é outra. Por exemplo, eu sempre falo da diferença de pecado e pecados. Pecado, sem S, palavra no singular, e pecados. Todos nós, cristãos ou não, estando numa comunidade de fé ou não, lendo a Bíblia ou não, assistindo um devocional todo dia ou não, todos nós cometemos pecados. Você pode cometer pecados com ações, com palavras e com pensamentos. Alguns pensamentos eles se tornam pecaminosos, tá? Agora, estar em pecado é diferente, porque estar em pecado é você estar no estado de rebelião contra Deus. Então você se pergunta: Tiago, já que todo mundo peca, por que uns vão para o céu e outros vão para o inferno? Porque existem pecadores que foram redimidos. Todos nós somos pecadores, cometemos pecados, mas estamos redimidos por Jesus, ou seja, nós não estamos mais num estado de rebelião contra Deus. Nós temos paz com Deus. E essa paz nos é dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aí talvez alguém esteja assistindo esse devocional e diga assim: então, Tiago, se eu crer no Senhor Jesus, então eu posso pecar à vontade? Posso fazer o que eu quiser? Meu irmão, você pode fazer o que você quiser com ou sem Jesus. Agora, quando Jesus entra na sua vida, ele não só te liberta do estado de rebelião, mas ele também reeduca a sua alma, ele reeduca o seu espírito, ele transforma a sua mente, de modo onde ele te ensina uma nova forma de ver e de viver a vida. E com essa nova forma, muito mais sublime, muito mais abençoada, muito mais bela, muito mais tchan, por assim dizer, essa forma, quando nós a conhecemos, nós não queremos mais pecar. O pecado, na vida de uma pessoa que foi redimida, é um acidente. Não é algo natural. É um acidente. É uma queda que acontece aqui ou ali. Não é uma rotina. Pare para pensar aí quantas coisas que você fazia quando você não conhecia Jesus, vamos colocar assim, né? Você praticava algumas coisas, você achava a coisa mais normal do mundo. Talvez, além de você não ver mal naquilo, você até queria que todo mundo fizesse. Eu acho que o certo era isso mesmo, assim. Jesus entrou na sua vida, mudou a sua mente. Aí aquilo que você fazia sem nenhum peso na consciência, hoje você já não quer mais fazer, porque você entendeu uma nova forma de ver e de viver a vida. E quem te dá essa nova forma é Jesus. Entende? Então, por isso, o pecado não se torna mais algo que é rotina, que é diário. Você não fica mais mergulhado no pecado como outrora. Você pode pecar porque nós somos falhos. Nós pecamos porque somos falhos, somos imperfeitos. Mas não temos mais aquele deleite pecaminoso, porque agora o nosso deleite é o Senhor. A nossa alegria é o Senhor. A nossa satisfação é o Senhor. Olha, uma das coisas que eu mais costumo ouvir
na vida de pessoas que conheceram a Jesus e começaram um novo estilo de vida, uma das coisas que eu mais costumo ouvir é o seguinte: Thiago, eu nunca estive tão feliz quanto estou agora que eu encontrei Jesus. Eu não sabia que era tão bom assim seguir a Jesus, não sabia que era tão bom viver assim na vontade de Deus, porque é uma experiência que você tem que nenhum pecado desse mundo consegue te dar. É uma satisfação que vai além de hormônios, vai além de um estado eufórico da alma. É justamente essa graça que Deus nos dá que nos convence a um novo estilo de vida. Então, mesmo que nós sejamos pecadores, eu falho, você falha, eu peco, você peca, todos nós pecamos. Mesmo que sejamos imperfeitos, hoje nós temos paz com Deus. Então, não estamos mais no estado de rebelião contra Deus e isso muda completamente a nossa vida. Sabe por quê? Eu quero fechar esse devocional com isso aqui agora, ó. Porque a paz de Deus é um sentimento, mas a paz com Deus fala de um relacionamento. A paz de Deus é um sentimento. A paz com Deus fala de um relacionamento. E por que eu quero fechar com isso aqui? Porque Deus, ele nos chama para um relacionamento que é diário. Relacionamentos, eles precisam ser cultivados dia após dia. Se você não cultiva um relacionamento, pensa aí, meu irmão, qualquer relacionamento, amizade, casamento, namoro, noivado, amizade, coleguismo, por assim dizer, né? Colega de trabalho, pessoas que você, mesmo quando seja amigo, você se comunica diariamente por alguma razão ou outra. Se você não cultiva um relacionamento, não cultiva um respeito, não cultiva uma convivência, não faz um vínculo, a tendência é que a frieza afaste aquelas pessoas, aquele relacionamento vai morrendo com o tempo. Da mesma forma, Deus, ele não nos chamou para nós termos um encontro com ele na vida ou na morte. O chamado de Deus é para que nós tenhamos um relacionamento diário com ele. Eu quero ser bem prático nisso aqui, porque eu sei que o Espírito Santo está falando com você. E a pergunta é: como tem estado o teu relacionamento diário com Deus? Quando eu comecei a fazer estes devocionais, o primeiro devocional, se não me engano, foi dia 2 de janeiro de 2023. De lá para cá a gente nunca mais parou, né? Segunda a sexta, sábado e domingo a gente não faz, mas segunda a sexta a gente está sempre frequente aqui. Um dos principais motivos, não foi o único, mas um dos principais motivos foi querer proporcionar para pessoas, para diversas pessoas, a possibilidade de diariamente lerem um pedacinho da Bíblia, da Escritura Sagrada, e entenderem aquilo. Então, basicamente, a gente abre a Bíblia aqui, lê um versículo, conversa sobre ele e ora no final. Uma coisa muito simples, 15, 20 minutos. O devocional, quando se alonga aqui, vai para 25 minutos no máximo. Você pode assistir até acelerado se quiser, depois, né? Mas o que eu quero te dizer com isso é que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração porque essa necessidade de se relacionar com Deus, com a palavra, com as coisas de Deus, ela é diária. Ao ponto de que quando você não tem esse contato diário com Deus, na verdade, quando você é acostumado a ter esse contato e de repente num dia ou outro você não conseguiu, você sente falta, porque você sabe a diferença que faz. Da mesma forma que como você não tem costume, alguém que não tem costume de ler a Bíblia direto, de orar todos os dias, de ter ali uma frequência de falar com Deus, de ouvir a voz de Deus, quando começa a fazer o devocional aqui, coloca logo um testemunho. Fala: Thiago, os seus devocionais estão me abençoando muito. Isso. Uma coisa simples, mas que traz toda uma vitalidade para o teu relacionamento com Deus. Agora, é claro que além do devocional, existem muitas outras coisas que você pode fazer para isso. Você pode orar, você tem que orar, ter o seu tempo com Deus. Você pode exercer ali outras disciplinas espirituais. A contemplação é uma disciplina muito preciosa para isso. Mas nunca deixe o teu relacionamento com Deus morrer. E Thiago, como é que o nosso relacionamento com Deus morre? Olha, eu acredito, uma das coisas que faz o nosso relacionamento com Deus morrer, na grande maioria das vezes, é o nosso desinteresse por Deus. A grande maioria das vezes em que o nosso relacionamento com Deus vai morrendo tem a ver com o nosso desinteresse por Deus. Nós nos aproximamos de Deus por precisar de uma coisa,
Você está aflito, precisa de paz no coração, você vem pedir uma oração. Não tem nada de errado com isso, pelo contrário, a gente quer orar por você, a gente quer te abraçar. Você precisa de uma provisão específica, você vai buscar Deus, porque você ama Deus e você acredita em Deus. Não tem nada de errado com isso. Tiago, eu preciso de um milagre. Glória a Deus, vamos orar, vamos celebrar teu milagre junto quando você receber. Mas aí, quando você alcança o teu alvo, muitas vezes você se distancia de Deus porque o teu interesse não era em Deus, era numa bênção, era num milagre, percebe? Então, pela falta de interesse em Deus, você vai deixando-o de lado e o teu relacionamento vai esfriando, esfriando, esfriando. E aí, quando o teu relacionamento esfria com Deus, o teu coração é dominado pela aflição. E você pede a paz de Deus para resolver tua aflição. Mas o Senhor, ele vai oferecer não só a paz de Deus, mas também a paz com Deus. Porque a paz de Deus é um sentimento que sim guarda o nosso coração e todos nós precisamos. Mas também precisamos entender que hoje, por Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. E se a paz de Deus é um sentimento, a paz com Deus é um chamado para um relacionamento que precisa ser verdadeiro, precisa ser pessoal e precisa ser diário, precisa ser frequente, precisa ser cultivado a todo tempo. Amém? Você ouviu a voz de Deus aí no teu coração? Deus falou com você? Eu quero orar contigo nesse momento para nós fecharmos o nosso devocional de hoje. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pelo teu chamado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos resgatado a cada dia de nós mesmos, da nossa carnalidade, das nossas prioridades equivocadas. Eu quero te pedir, ó Deus, não só uma paz que preencha os nossos corações, mas eu quero te pedir para que a paz com Deus, que nós lemos aqui hoje em Romanos 5, seja como um chamado constante em nossos corações. E eu oro a Ti, ó Deus, você tem alguém aqui que está frio no teu relacionamento, que está frio na tua intimidade, que está frio no seu dia a dia com Deus. Eu quero te pedir, Pai, que o teu Santo Espírito aqueça novamente esse relacionamento. Dê a essa pessoa a decisão, a coragem, a convicção de orar dia após dia, de buscar a tua palavra dia após dia, de ouvir a tua voz e falar contigo dia após dia, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo especial para nós, algo que só pode ser experimentado em determinados níveis de intimidade. E eu quero te pedir para que nós possamos caminhar dia após dia no centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que esse devocional chegue para mais pessoas ainda. E antes de sair daqui, deixa um comentário sobre como Deus falou contigo nesse devocional, tá bom? Pode ser uma frase, pode ser um entendimento, pode ser uma pergunta também, mas o teu comentário também é muito importante, teu feedback é importante. Eu sempre faço questão de responder todos os comentários. Tamo junto, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.